Eu sou uma pessoa ateia, né? E é um grupo no qual eu me encontro que é especialmente oprimido no Brasil. A gente é uma parcela muito pequena da população. Nesses discursos reacionários, eles colocam os ateus como uma grande ameaça, sendo que, na verdade, é uma parcela muito pequena da população, muito pouco influente, e que, caso fossem eleitos, existem pesquisas sobre isso, inclusive a BBC publicou uma pesquisa nesse sentido, sobre ateísmo no Brasil, estatisticamente, é o único grupo, segundo a BBC, é o único grupo no Brasil que, se um candidato pleiteando um cargo eletivo público afirmar ser, é a única condição que ele não consegue, que vai efetivamente atrapalhar a candidatura dele, né? É o grupo em que menos pessoas votariam, né? As pessoas é menor que o número de pessoas que votariam em uma pessoa homossexual, em uma pessoa da Umbanda, em uma pessoa do Candomblé. Ou seja, é um dos grupos mais oprimidos da sociedade. Algumas pessoas elas costumam representar os ateus como figuras extremamente reativas, que vivem na defensiva, tentando se afirmar o tempo todo. Bem, tem motivo para ser, né? Tem muito motivo para ser. Mas esse não é o foco do debate. É só mesmo uma introdução. Mas eu concordo com o Bill, né? É uma questão que eu, inclusive, estava conversando com o Lucas antes, que as organizações de esquerda, inclusive de esquerda marxista, têm evitado tocar. Né? E têm evitado tocar porque não sabem discutir a respeito dessa pauta. E é uma questão muito séria, porque eu moro em Juazeiro do Norte, eu sou cearense, moro em Juazeiro do Norte. O Bill deve ter consciência de que é uma cidade muito religiosa, que tem as romarias para o Padre Cícero, né? E o Padre Cícero, uma figura que foi brutalmente reacionária, do ponto de vista de progressismo dentro da própria Igreja Católica. Ele foi uma figura extremamente reacionária, e ele é simbólico. O Padre Cícero é uma figura simbólica. Por que eu digo isso? Que o Padre Cícero é uma figura simbólica, paradigmática. Ele é praticamente como é que eu posso dizer, uma representação perfeita de como, na minha concepção, a gente deve entender o problema religioso, né? O Padre Cícero é uma figura religiosa, muito influente na região, teria supostamente estado no momento que um milagre se deu, né, o milagre da Beata Maria de Araújo, né, que para a história, eu como historiadora, não é importante saber se esse milagre ele é uma verdade, ou se ele foi factual, ou se não. Importa mais o impacto social que esse suposto milagre teve. Né? Enfim, mais uma figura que usou sua influência religiosa para aproximar a população pobre, camponeses pobres, livres, ex-escravizados que aqui vinham para Juazeiro do Norte, aproximar essas populações de pautas reacionárias. Padre Cícero conseguiu, junto aos coronéis da região do Cariri, armar os romeiros, junto de jagunços desses coronéis, para depor um governo liberal em Fortaleza. Esse pessoal marchou o Ceará inteiro até Fortaleza para depor um governo liberal e restabelecer o governo conservador em Fortaleza, capital do Ceará, né? Lá no Palácio do Governador. Na época não é o mesmo que é atualmente, mas enfim. Então isso explica perfeitamente que nós não podemos, assim, não explica perfeitamente, exemplifica, né? Exemplifica muito bem que não dá para separar a religião, a ciência e, entre outras coisas,
não dá para separar essas coisas, né? Na minha concepção, pelo menos, o marxismo ele é muito feliz em colocar que as coisas elas não podem ser atomizadas, elas todas estão relacionadas, todas as coisas são perpassadas pela questão da luta de classes, né? E historicamente nós vemos isso muito bem. Como nós vivemos na época da sociedade medieval, o protestantismo foi progressista, pelo menos na Alemanha, com versões mais radicais e menos radicais, né? E essa crise teológica, esse cisma, digamos assim, do protestantismo, ele se deu dentro das condições da sociedade feudal, a partir das condições da sociedade feudal, e o que mobilizou as pessoas para um lado ou para o outro não foi a concepção teológica. Não foi a concepção teológica. Não foi o fato de um camponês pobre na Alemanha, por exemplo, não estava interessado nas discordâncias teológicas que Lutero tinha com o Papa. Ele estava interessado, na verdade ele foi convencido, e majoritariamente por lideranças mais radicais do movimento, como Thomas Miltzer, por exemplo, não sei se eu falei bem ou não, falo alemão, infelizmente, de que a Igreja Católica ela estava diretamente ligada aos senhores feudais que empobreciam a população. Ou seja, a população pobre, os camponeses, não foram movidos por discordâncias teológicas. Foram movidos pelas condições materiais do seu tempo, daquela sociedade feudal. Assim como as próprias discussões teológicas em si, elas surgem dentro daquela sociedade. Um exemplo contemporâneo disso é a própria teologia da prosperidade, né? Que as igrejas neopentecostais elas proliferam. É uma interpretação, é uma teologia, uma interpretação teológica do neoliberalismo. Essa interpretação teológica não teria como surgir na sociedade medieval, na sociedade antiga. Ela é uma interpretação teológica do neoliberalismo. Assim como o New Age, por exemplo. Né? Inclusive, eu tenho um texto, um jabá meio inapropriado, eu publiquei um texto recentemente, eu tenho me interessado muito por essas questões. Né? O Lucas me conhece muito bem, ele sabe que eu taco muito pau em astrologia e nesse tipo de coisa. Eu gosto muito de brincar com essas coisas. Eu publiquei um texto recentemente chamado New Age, a versão religiosa, a personificação religiosa do neoliberalismo. A religião bem individual, que cada um interpreta do seu jeito, uma visão religiosa de mundo, uma visão espiritual do mundo, totalmente firmada sobre a experiência individual. Né? A personificação religiosa do neoliberalismo, por assim dizer, né? E para o Marx, a religião ela é uma criação humana. Na própria ideologia alemã, o Marx coloca: não podemos partir, não podemos descer do céu à terra, é subir da terra ao céu. Então a religião ela é uma criação dos homens aqui usando uma convenção da época, enfim, dos seres humanos, homens e mulheres em movimento na sociedade que eles vivem e constroem materialmente. Então, o cristianismo da Idade Média não é o cristianismo de hoje. Porque o cristianismo da Idade Média, ele era construído por homens e mulheres medievais e com muitas especificidades locais. Né? Um camponês que vivia num feudo na Polônia, ele não teria a mesma interpretação e ele não aplicaria e nem teria como o catolicismo romano, porque isso só se fortalece com a Inquisição. Né? Quando há a reação contra a reforma protestante, é que há um interesse muito grande por parte da Igreja Católica em firmar os seus ideais, o seu mais duro, né? de crença, digamos assim. Mas aquelas populações misturavam muito suas crenças anteriores com a religiosidade católica. A gente tem um exemplo parecido aqui, inclusive, na região que eu vivo, o próprio Juazeiro do Norte. Aqui, na região, durante o século XIX,
passou-se 50, 60 anos a paróquia sem padre, sem pároco. E elas tinham uma versão muito particular, muito local de catolicismo, né? O que mencionou chamado de catolicismo popular, né? Que dentro da história é um fenômeno que a gente chama de circularidade cultural, né? Que as pessoas elas pegam influências diversas de diversos campos de sua vida e mesclam, digamos assim. Então, quando o padre Cícero, né, o Cícero Romão Batista chega aqui, ele tem muito trabalho óbvio, com a visão bastante reacionária do que é o catolicismo romano, impor uma doxa, um dogma, né, para essa população, inclusive proibindo manifestações culturais como o samba, por exemplo, né, aqui na região, no século XIX. Então, a religião, ela surge da materialidade das relações, né? E à medida que a história avança, a história é dinâmica, que os conflitos de classe, eles vão aparecendo em suas diferentes formas, a religião também é perpassada por essas influências, né? Por exemplo, a gente tem a teologia da libertação aqui na América Latina, que surgiu aqui, né, na América Latina, tem seus maiores expoentes aqui na América Latina, e é fruto do conflito de classe que se instaura dentro da Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica ela sofre as transformações do capitalismo, né? Porém, filosoficamente, o marxismo ele é materialista de um materialismo do século XIX, quando já estava no horizonte intelectual da Europa o ateísmo moderno, né? O que a gente chama de ateísmo moderno. Tem um historiador chamado Lucien Febvre, um francês da escola dos análises, da primeira geração da escola dos análises, que ele coloca que o ateísmo, como a gente conhece hoje, era impossível no século XVI. Inclusive, tem um livro, né, sobre a impossibilidade do ateísmo no século VI, se não me engano. E o ateísmo, como a gente conhece hoje, que pressupõe que o sobrenatural, o espiritual, Deus, é irrelevante para explicar o mundo, ele só foi possível após os avanços da ciência no século XIX. E o marxismo se desenvolve, o materialismo de Marx e Engels se desenvolve nessa conjuntura, né? Primeiro, eles têm influências do realismo, depois do Feuerbach, né? Inclusive, quem é o principal propositor dessa ideia de que a religião ela é uma criação dos seres humanos, e que na ideia de Deus o ser humano ele aliena suas virtudes e ele não se reconhece ali, ele estranha a si mesmo em Deus, porque ele não se reconhece em sua própria criação, e nesse sentido, o Criador se torna servo de sua criatura. Essa é a visão do Feuerbach. Depois, o Marx não vai discordar dessa visão. O Marx ele vai achá-la insuficiente. Ele vai dizer, para o Feuerbach coloca o homem em abstrato. Mas é importante que nós entendamos o homem na sociedade medieval, com as condições da sociedade medieval, o homem na sociedade capitalista, com as condições da sociedade capitalista. O homem não é essa figura contemplativa que o Feuerbach apresenta para Marx. O homem é atividade. O homem é transformação da natureza. Se define pelo seu trabalho. Então, a religião aparece para Marx e Engels, e eu estou usando aqui uma explicação mais lukácsiana, eu sou uma pessoa bastante lukácsiana. Ela tem duas funções, né, na obra marxista, pelo menos da visão desse propositor, que é o George Lukács. Como explicação do mundo, forma de apreender o mundo, como ideia. Quem questiona a religião apenas como forma de explicar o mundo, entender o mundo, perde visão
bastante relevante dela, seu caráter social, de mobilização das massas para fins reacionários ou fins progressistas, que foi, inclusive, o que o Bill colocou antes de mim, né? Porém, é importante nós colocarmos, e isso, como a questão aqui é a religião, a relação do marxismo e da religião, todos os marxistas que eles analisam essas questões, eles percebem elas não como conflitos teológicos, né? Não como conflitos teológicos. O que foi que aproximou as pessoas do Padre Cícero aqui em Juazeiro do Norte? Não foi apenas a crença religiosa, não foi apenas o papel dele enquanto padre, embora o padre fosse uma figura de autoridade com muito mais capacidade de se colocar do que é atualmente, no início do século XX, meados do século XX, né? Foi o fato do Padre Cícero arranjar emprego para as pessoas. As pessoas chegavam romeiro pobre, sei lá, do Pernambuco, fugindo de uma seca, e o Padre Cícero dizia: vai para a fazenda de Coronel tal, que ele arranja um lugar para você. Apesar de o Padre Cícero estar levando as pessoas para está levando as pessoas para trabalho semi-escravo, as pessoas consideravam que ele tinha arranjado um emprego, um de comer para elas, entre aspas. Ou seja, o que move as pessoas para a religião ou para uma irrelevância dela na luta, digamos assim, não é o conflito teológico em si. São as condições materiais. E as condições materiais que essa instituição oferece. Porque a religião é percebida de forma muito individual na sociedade burguesa que nós vivemos. Eu tenho até um podcast gravado com o companheiro Gabriel Carvalho, né, que a gente não é da mesma família, apesar de ter o mesmo sobrenome, que a gente diz isso, né? O que aproxima as pessoas das igrejas neopentecostais não é a interpretação das igrejas neopentecostais de Deus. Até porque as pessoas percebem religião de forma diferente. O Bolsonaro mesmo disse que é católico ou é evangélico, não sei, ele diz o que é melhor para o momento. Já teve 3 famílias. Abandonou a segunda esposa para casar com uma novinha. A maioria dos trabalhadores a maioria das pessoas que se dizem religiosas cometem fornicação, né, transam antes do casamento, bebem, sem moderação, e não sentem que estão ofendendo a Deus. Teologia, em absoluto, não é um assunto relevante para a classe trabalhadora. O que movimenta a classe trabalhadora, o que conquista ela, é a materialidade. As igrejas neopentecostais entraram nas periferias oferecendo cursos, oferecendo emprego, e principalmente oferecendo para as pessoas um lugar para socializar. Inclusive, era um trabalho que partidos comunistas forneciam antes. É uma coisa que os Panteras Negras tiveram muita inteligência, muita perspicácia em perceber nos Estados Unidos. Eles davam o café para as crianças. Eles conquistavam a classe trabalhadora, porque isso é uma coisa também que os comunistas precisam ter em mente. O que vai conquistar os trabalhadores, a massa dos trabalhadores, não é nossa linha. A nossa linha pode ser correta, e ela é a mais correta, porque pelo menos eu imagino aqui que nós sejamos comunistas, socialistas, né? Para nós a nossa linha é a mais correta. Mas em última instância, o que conquista as massas trabalhadoras é a nossa possibilidade de oferecer melhores condições materiais de vida a elas. Né? Então, apesar de a religião ela se espalhar enquanto senso comum após séculos, né? Inclusive estabelecendo preceitos de como nós podemos, como nós entendemos o casamento, como nós entendemos. O próprio Frederico Engels coloca que todas essas coisas, na origem da família, propriedade privada do Estado, elas surgem de necessidades práticas da sociedade antiga, né, saindo do comunismo primitivo para as primeiras sociedades, passando pelo feudalismo até o capitalismo. A religião, só para concluir,
a religião, ela tem esse caráter ideológico. Mas, no fim, o que conquista os trabalhadores são as condições materiais de cada época.